Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu resolvi fazer um videozinho bem simples, com coisas diretas, né? Coisas bem básicas sobre homossexualidade, porque a gente muitas vezes esquece que tem hétero que não faz ideia de 1% das coisas que a gente passa, das coisas que nos são caras, que nos são importantes, né? E das coisas, das confusões que eles também fazem. E até para não ter tanta desculpa, né, gente? Porque a gente vê muito assim, mas eu não sabia, ou eu nunca ouvi nada disso, nunca ninguém me falou nada disso, e blá blá blá, e pipipi, popopó. Sempre aquela desculpa da ignorância, né? Que eu acho que até que para algumas pessoas até cabe, né? Pessoas que realmente têm muito pouco acesso à informação, pessoas de uma idade já muito avançada. Agora, no geral não, né? Essa desculpa já não nos serve mais, porque quase todo mundo tem acesso à informação, né? Ok, lá nos interiores aí, né, é difícil, realmente, tem gente que não tem celular, tem gente que não tem um computador em casa, tem gente que não tem sequer internet, tem gente que não tem nem luz, gente, na verdade, né? Agora, a maioria tem, né? A maioria tem acesso à informação, então é muito fácil ir lá e procurar. As informações estão aí disponíveis em qualquer celularzinho meia boca, né? Com uma internetzinha também meia boca, dá para você acessar o Google e perguntar lá o que você quer saber, o que você precisa saber para não ser uma pessoa preconceituosa. Enfim, então eu vou fazer esse vídeo com dicas bem basiquinhas, com coisas muito acessíveis, né? Para que eu acho que todo mundo entende. Porque também a gente não pode descartar a hipótese de fato aquela pessoa estar cometendo um erro de forma não deliberada, né? Mas por ignorância mesmo, ou porque pensava uma coisa quando na verdade é outra, né? E não via muito problema em pensar daquela forma. Então, assim, de fato, em alguns casos a gente deve ter uma certa paciência e cautela. É difícil? É. Por que é difícil? Porque a gente já passa por esse tipo de coisa desde sempre, né? Então, assim, chega uma hora que cansa, chega uma hora que tem dia também que você não está afim, tem dia que a sua paciência está no nível 0, né? Então, mas vamos lá. Mas antes de começar, deixa eu fazer aquele pedidozinho bem rapidinho. Quem estiver chegando aí agora, já se inscreve no canal, não deixem de comentar o vídeo no final, por favor, tá? Já deixa o joinha aí e não esqueçam de indicar o canal para os coleguinhas, ok, gente? Então vamos lá. Eu acho que, assim, um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é aquela velha questão de opção sexual. O ouvido da gente quase sangra, né? Quando ouve essa expressão. E assim, muitas das vezes a gente nem corrige. Eu nem corrijo, porque tem certas situações em que eu não corrijo. Porque vai dar tanto, sabe, tanto aborrecimento, a pessoa vai se sentir... Bom, enfim. Tem situação que nem vale a pena, mas na maioria dos casos vale a pena sim, né? E é nesses casos que a gente tem que se apegar. E de repente esse vídeo já serve como uma prevenção para essas pessoas. Então vamos lá. Não é opção, ninguém faz essa opção. Não tem um formuláriozinho, né, que em um determinado momento lá da sua infância, pré-adolescência, você pega aquele formulário, vou marcar A ou B, né? A, opção hétero, B, opção homossexual, C, opção bissexual. Não existe esse formulário. Ninguém fez essa opção, né? O termo correto, o termo aceito
né? O termo que é assim, aceito em todos os lugares, que chegamos a essa conclusão, né? que o termo mais apropriado seria orientação sexual. Mas não é no sentido de que fomos orientados a esta sexualidade, não é isso. Orientação no sentido de direção, né? Vamos ser assim, bem básicos mesmo, né? Vamos ali imaginar uma rosa dos ventos ou uma bússola, tá? O ponteirinho tá apontando para baixo, vamos dizer assim, né? Então está apontando para essa direção. Suponhamos que nessa direção esteja a heterossexualidade. Então o ponteirinho está apontando para cá. Então o seu ponteirinho, a sua sexualidade, está apontado para esse canto, para esse lugar, que é a heterossexualidade. Ao contrário se o seu ponteirinho estiver apontado lá para cima, onde está escrito homossexualidade, imagina aí. Então essa é a direção que a sua orientação sexual tomou. Né? Num dado momento ali, você já nasceu com ela totalmente preparada, eu acho que não, mas de certa forma já indicada, e aí, né, vai todo um processo de amadurecimento dessa sexualidade, e ela está direcionada para lá, e tem outras, né, direções, no caso de pessoas bissexuais, mas enfim, é a direção que a natureza, vamos colocar assim, né, te deu aquela sua sexualidade. É isso, né? Por isso a gente fala orientação sexual, né? Porque é a direção que essa sexualidade tomou. Ok, eu acho que ficou bem entendido, né? Em relação àquele assunto, eu até fiz um vídeo falando da Gretchen, porque a Gretchen afirmou isso num vídeo que ela fez numa live, numa entrevista, não lembro. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar o link aqui. Mas muitas pessoas acham, muitos héteros, né? Que gays querem ser mulher e que lésbicas querem ser homens. Não, gente, sabe? Assim, tipo, nunca, né? Eu vou falar por mim, eu estou assim, satisfeitíssimo com o meu sexo, eu estou assim, satisfeitíssimo de pertencer ao sexo masculino, de ter nascido com esse corpo, de ser homem. Estou satisfeitíssimo. Não quero ser mulher, nunca quis. Né? Isso foi uma coisa que sequer nunca passou pela minha cabeça. Né? Eu até entendo que talvez fique mais fácil para uma pessoa hétero entender dessa forma, porque para eles é muito difícil entender que um homem possa se sentir atraído física e emocionalmente por outro homem. Então, talvez para eles seja mais fácil imaginar que este homem, né, na verdade, queira ser uma mulher e aí se sente atraído por outro homem, mas são dois homens, então a lógica não avança, não tem lógica nenhuma nisso. Não é? Eu me sinto atraído sexual e física e emocionalmente por um outro homem que da mesma forma se sente atraído física e emocionalmente por mim, por outro homem. Né? Então não tem essa coisa de querer ser mulher, não há essa inversão. Né? A única diferença mesmo se encontra na questão da sexualidade. Todo o resto é a mesma coisa. Né? Não estamos aqui falando das pessoas trans, isso é um assunto que eu não vou abordar, porque não me cabe, eu acho que existem centenas, milhares de outras pessoas que podem abordar essa questão de gênero e de identidade de gênero de forma muito melhor do que eu. Né? É um assunto que eu prefiro não entrar, não me cabe entrar. Estamos aqui falando só de sexualidade mesmo, de orientação sexual. Bom, então não, gays não querem ser mulher, lésbicas não querem ser homens, por mais que alguns gays, né, tenham lá um comportamento afeminado, né, e que algumas lésbicas tenham também um comportamento masculinizado. Chegando até o caso de, por brincadeira,
homens, né, gays afeminados se tratarem no feminino, algumas lésbicas masculinizadas se tratarem no masculino, mas é tudo de brincadeira. Uma grande brincadeira. Então não, mesmo essas pessoas não querem ser mulher, no caso dos gays, nem essas lésbicas querem ser homens. Bom, acho que isso também já ficou bem claro, né? Muita gente fala assim, mas isso é uma modinha, isto é uma fase, né? A pessoa está passando por aquela fase e vai passar. Bom, eu estou nessa fase há mais de 40 anos. A maioria das pessoas que eu conheço também. Eu acho que 99,99999% dos gays estão nessa fase eterna, né? Bom, e muitas pessoas dizem o seguinte, então não é uma fase, tá, gente? Nem tão pouco modinha. E aí tem aquela afirmação assim, mas hoje em dia tem muito gay, antigamente não era assim, no meu tempo não tinha tanto gay assim. Gente, tinha sim. O que não tinha, né? O que essas pessoas não tinham é a possibilidade, né, de se afirmarem gays ou lésbicas. Essas pessoas, infelizmente, eram obrigadas a viver dentro do armário, né? Então elas viviam uma grande mentira, viviam se escondendo, viviam fingindo ser o que não eram. Algumas por simples comodismo, por vergonha, por medo mesmo, muitas pessoas correram. Hoje em dia, algumas pessoas ainda correm risco de vida. Imaginem 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Como é que não era isso? Não é? Não podemos esquecer que em muitos países, hoje ainda é ilegal ser gay, né? É um crime, né? E esse número era muito maior antigamente. Então, assim, as pessoas realmente, em alguns casos, eram obrigadas. Então, por isso, criou-se essa impressão, né, de que não haviam tantos gays e tantas lésbicas antigamente. Mas haviam sim. O problema é que essas pessoas se escondiam. Ao contrário de hoje, que essas pessoas têm muito mais condições legais, físicas, emocionais, né, de se assumirem, de saírem do armário mesmo, de dizer, não, eu sou gay, eu sou lésbica, eu vou viver minha vida. Então, assim, não é que tenham mais gays hoje, né? O número não aumentou. O que aumentou foi o número de pessoas que saíram do armário e que continuam saindo. E esse número tende a crescer mais um pouquinho. Por quê? Como eu falei, em alguns países isso ainda é crime, um dia deixarão de ser. À medida que a gente vai tendo mais liberdade, à medida que a sociedade vai se tornando mais democrática, mais livre, essas pessoas irão reunindo condições físicas e psicológicas de saírem do armário. Acho que ficou entendido também, né? Bom, o outro ponto é em relação a privilégios. Muitas pessoas alegam que gays não querem direitos, querem privilégios. Só não consegue apontar quais seriam esses privilégios, não é? Porque, vejam bem, a gente sempre lutou por igualdade, né? Por conquistar direitos que sempre nos foram negados, né? Então, assim, nunca é privilégio quando uma pessoa conquista um direito que você sempre teve. Então não é privilégio. O nome disso é igualdade. No caso do casamento, por exemplo, né, nós conquistamos o direito ao casamento civil, que é idêntico ao casamento, né, de pessoas heterossexuais, é a mesma coisa, é o mesmo documento, tudo igual. Os mesmos trâmites, os mesmos direitos, os mesmos deveres, não tem diferença nenhuma. Então, obviamente que isso não pode ser classificado como um privilégio, né? Já que são direitos iguaizinhos. Mas agora tem a lei da homofobia que protege gays contra a violência. Bom, se não existisse a violência, né, não haveria necessidade da lei. Então, assim, mas gays, héteros também são assassinados, também sofrem violência física, também são agredidos, também isso, também são aquilo. Sim, mas nunca por serem heterossexuais.
né? As pessoas apanham por diversos motivos, as pessoas são assassinadas por diversos motivos, as pessoas são espancadas por diversos motivos, mas só gays apanham, são espancados, são agredidos física e emocionalmente simplesmente pelo fato de serem gays. É disso que se trata. Então, por isso a necessidade de uma lei, né? Então, assim, héteros não são expulsos de casa por serem héteros, héteros não são mandados embora de emprego por serem héteros, coisas que acontecem com gays recorrentemente. Então, é por isso que nós precisamos de uma proteção extra, digamos assim, já que nós temos essa violência extra também, né? Então, é uma maneira de nos proteger, é uma maneira de equilibrar a coisa, né? Embora isso seja feita de forma mais eficiente com a educação, mas até que se chegue lá, né, a gente vai tentando aí uma ferramenta, né, que possa também nos proteger. Né? É isso. Se você tem uma violência extra por conta do fato de ser gay, você precisa de uma proteção extra. Não é difícil de entender isso. E com relação às manifestações de afeto em público, que ainda é uma coisa que nos coloca em risco, nos coloca em perigo, esse é outro fator, né? Casais héteros têm o direito de andar de mãos dadas nas ruas, casais gays não. Quer dizer, o direito eles têm, né? Na teoria eles têm esse direito, mas infelizmente a gente não pode na prática, porque você ou é xingado, ou você vai apanhar, ou você pode até morrer, né? Quantos casais aí não são expulsos de restaurantes, de cinema, de barzinho, de festas, porque deram um beijinho um no outro, não é? Enquanto que casais héteros podem fazer isso o tempo todo. E não existe nenhuma lei que proíba que casais... Muito pelo contrário, existem leis que proíbem esses estabelecimentos de fazer esse tipo de distinção. Há bem pouco tempo atrás, casais gays poderiam perfeitamente serem recusados de entrar no motel, por exemplo. Hoje já existe uma lei que os protege neste caso, né? Então esses estabelecimentos não podem recusar casais gays, né? A não ser que sejam de menor, mas aí também vale para casais héteros, né? Então, assim, tudo que hétero pode fazer, tudo que um casal hétero pode fazer, um casal gay também pode. Tudo que um casal hétero não pode fazer, casais gays também não podem fazer. Né? E as pessoas sempre usam aquela desculpinha assim, mas não se pode fazer sexo em público, mas a gente não está falando de sexo, a gente está falando de afeto. São coisas diferentes, não é? Um beijo é uma manifestação de carinho, de afeto. Só. Um abraço, um beijo é uma manifestação de carinho. Sexo é outra coisa. Não podemos confundir isso, né? Casais heterossexuais não podem fazer sexo em público da mesma maneira que casais gays também não podem. Mas casais héteros podem se beijar, se abraçar em público. Então casais gays também. É disso que se trata. Estamos falando de igualdade, não estamos falando de privilégio. Privilégios sempre tiveram os casais héteros. Privilégios sempre tiveram os heterossexuais. Nós só queremos igualdade. Ler isso como querer privilégio é de uma desonestidade assim absurda. Então nós não queremos privilégios, nós queremos direitos iguais. A duras penas estamos conseguindo. Né? Já conseguimos no campo legal algumas, né? E vamos continuar lutando para que essas conquistas legais sejam também na prática, né? Na teoria, ok, agora falta na prática.
A gente precisa educar essa sociedade a nos respeitar. É disso que se trata. Era isso, eu acho que ficou bem claro, não é? Não acho que tenha ficado complicado, não. Existem outros assuntos para serem abordados? Eu acho que sim. Mas isso é, como falei no começo do vídeo, o básico do básico do básico. Não é? Então, aquele reforço, para quem estiver chegando no canal aí, já se inscrever, deixa o joinha, por favor, comentem bastante, que eu adoro saber a opinião de vocês, tá bom, gente? E indiquem o canal para os coleguinhas, ok? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui todo dia tem vídeo novo. Tá bom, gente? Era isso e até amanhã.